Aqui tem um aplicativo, de novo, quem quiser, por favor, Universidade de Indiana, tem um aplicativo que foi desenvolvido justamente para que a gente possa verificar se tem robô ou não nas redes, como é que não é, como é que funciona, como é que não funciona. E as minhas redes estão à disposição, tá? Eu nunca usei robôs. Então, as minhas redes estão absolutamente à disposição para quem quiser, redes, meus telefones, o que vocês quiserem, está tudo à disposição. Eu analisei 2 perfis, por óbvio, né? Os 2 perfis mais importantes, o do presidente da República e o do Eduardo Bolsonaro. Ali a análise, né, que foi feita por esse software, né? E dos 5.400.000 seguidores, no caso do presidente da República, 1.402.000 são robôs. No caso do Eduardo, 468.775 são robôs. Tá? Também está tudo disponível para os senhores, com laudos e tudo o que os senhores quiserem. Né? Ou seja, nós temos quase 2 milhões de robôs em apenas 2 contas de Twitter. Eu não vou dizer para vocês, eu quero crer que o presidente não sabe disso. Eu quero crer. Agora, pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio, o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo, né, que nós chamamos de milícia digital. Pode ser que esse número seja um pouco maior de robôs. Porque como eles pegam características, a gente usou como parâmetro aquilo que tem mais de 50% de característica de robô, para não ter risco de erro, para não cometer o erro da injustiça. Mas pode ser que aquele que tem a característica de 45%, 49%, 48% também seja robô, mas a gente excluiu isso para a gente ter uma margem realmente confiável para apresentar. Oi, gente, pois é, chegamos ao Gabinete do Ódio, não é? A Joyce Hasselman mostra os detalhes das milícias virtuais do Bolsonaro. Já tem muitas acusações feitas por ela, inclusive dizendo que claramente o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro não só sabiam como coordenavam esse Gabinete do Ódio. Eu vou citar uma das reportagens sobre o assunto, mas tem um monte de reportagens sobre o assunto, eu não vou citar todas, não precisa, mas vocês já têm alguns detalhes sobre isso. E a gente agora já sabe um pouco mais de como é que como operam essas milícias virtuais do bolsonarismo, né? Eu já tinha sentido um pouquinho, na época que o canal estava crescendo um pouco mais rápido, que teve um dia que de repente os comentários foram invadidos por mais de 80, 90 bolsominions simultaneamente. Eu achei muito estranho e postaram para mais de 500 mensagens em um dos meus vídeos. Muitas inclusive tiveram que ser deletadas porque tinham coisas, enfim, baixas, de baixo calão. Eu não vou permitir. Quando eu vejo, eu não deleto tudo porque nem tudo eu vejo, mas quando eu vejo, e naquele momento foi fácil ver porque veio muita coisa ao mesmo tempo, eu deletei. Mas agora a gente tem uma escalada, detalhes maiores de como é que isso funciona, já que a gente não entendia direito, né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Se você gosta do que a gente faz, tem links das nossas redes sociais e do nosso Apoia-se e um comentário fixado no início dos comentários. Então vamos à reportagem, né? Ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, está prestando depoimento na tarde dessa quarta-feira, hoje, né? Na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. Na apresentação, Joyce expôs captura de tela de internet que mostram conversas entre supostos grupos de políticos, assessores parlamentares e influenciadores digitais que seriam ligados ao presidente Jair Bolsonaro, nas quais eles articulam ataques a ex-aliados deles. Segundo Joyce, um dos mais ativos grupos de propagadores de notícias falsas e difamações seria o chamado Gabinete do Ódio. Olha, desculpe, mas o pessoal da milícia do Rio, milícia não digital, a milícia do escritório do crime, esse é o Gabinete do Ódio. Esse pessoal parece que leu muito revista em quadrinhos e querem ser vilões de revista em quadrinhos, né? Porque o negócio mas enfim. Seria integrado pelos assessores especiais da presidência Felipe Martins, Tércio Arnaldo, José Matheus e Matheus Diniz,
Para ela, esses assessores são pautados pelos filhos do Bolsonaro, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, que é um dos líderes do gabinete do ódio, e o vereador Carlos Bolsonaro. Outro influenciador ligado ao grupo seria o escritor Olavo de Carvalho. É a turma do mal, né? A deputada do PSL de São Paulo afirmou ter começado a investigar as estratégias de difamação de aliados de Bolsonaro desde que foi destituída da liderança do governo e passou ela própria a ser alvo dos ataques. Enquanto estavam atacando outras pessoas, tá de beleza, mas começaram a atacar ela se movimentou, né? Em sua pesquisa, que teria gerado 174 páginas salvas e já autenticadas por um especialista, Joyce contou ter encontrado valor médio de R$20 mil para a contratação de campanhas impulsionadas por robôs. Além da própria deputada do PSL, teriam sido vítimas das milícias virtuais ex-ministros como Gustavo Bebiano e Carlos Alberto Santos Cruz, além do vice-presidente Hamilton Mourão. Também citou alvos Rodrigo Maia, do DEM, os deputados Alexandre Frota, Daiane Pimentel, o delegado Valdir, youtubers e artistas, né? Eu acho que eu entro nesses youtubers e artistas, embora eu tenha que reconhecer que eu recebi muito poucos ataques. Foram só 2 e não foi no volume de outros grandes youtubers. Então eu estou mais protegido. Por enquanto, pelo fato de não ser um youtuber tão grande assim. Quem sabe um dia, crescendo mais, eles venham atrás de mim também, não é? Com mais força. Joyce também afirmou não saber quem financia tal cadeia de difamação, mas sugeriu à comissão que siga o rastro de dinheiro porque estamos falando de milhões de reais. Realmente, muito dinheiro para difamar a gente, né? Tem que investigar, até para ver se não tem dinheiro público nessa jogada. Apesar de não apontar eventuais financiadores do esquema, a deputada declarou que boa parte da fonte das notícias falsas e campanhas difamatórias tem origem em gabinetes de políticos, aliados, tocados por assessores e pelos próprios legisladores. Bem, são acusações duríssimas, muito complicadas e que podem envolver crimes reais. Sim, pessoas podem estar cometendo crimes. Se tiver dinheiro público nessa jogada, nós estamos falando de crimes sérios que podem levar, inclusive, à exoneração de cargo das pessoas envolvidas. Então, é uma situação muito dramática, porque qualquer investigador, agora, diante do que ela falou, precisa investigar e coletar provas e autenticar as provas que ela está mostrando, porque se isso ficar evidenciado, nós estamos falando sim de pessoas que têm que ser processadas, inclusive do ponto de vista criminal. Ou seja, isso dá cadeia. Vai dar cadeia? Não sei. No Brasil, nós estamos num período, e eu já tenho dito isso há algum tempo, justiça no Brasil tem muito a ver com poder. Justiça na história da humanidade tem muito a ver com poder. Achar que a justiça é imparcial, achar que a justiça não corresponde a pressões de classes sociais e dos poderosos, é ter uma visão idealizada da justiça, que não corresponde à realidade. A justiça, ao longo da história, eu falo como historiador, sempre respondeu a pressões e poderes. Em alguns lugares, quando a justiça conseguiu uma independência maior, em democracias mais avançadas, ela se aproximou mais, reparem bem com a linguagem que eu estou utilizando, dos ideais professados pelo direito e pela justiça. Então, ela pode se aproximar mais desses ideais, ou menos, como é o caso recente do Brasil. Portanto, eu não sei dizer se as provas forem verdadeiras, se isso irá resultar necessariamente em condenações. É lamentável chegar ao ponto da gente dizer coisas desse tipo, dizer que a gente não sabe se crimes dessa gravidade, mesmo que sejam demonstrados como verdadeiros, se eles irão resultar em condenações. Mas é esse o Brasil que nós vivemos, e eu tenho um compromisso com vocês de, ao mesmo tempo que eu defendo o que ainda não existe, e defendo ideias que são ideias audaciosas, ideias progressistas, ideias para transformar a realidade, eu, ao mesmo tempo, nunca deixo de reconhecer a realidade como ela é. O realismo político, ele é um fundamental para análise
política concreta, real. Ao mesmo tempo, a gente não pode se limitar pelo que há e pelo que existe na realidade como sendo o único horizonte de transformação. A gente sempre deve almejar e deve defender algo maior do que nós temos. É a nossa própria razão de viver, deve ser, em termos políticos, de defender uma realidade melhor, mais igualitária, que dá oportunidade a maior número de pessoas e produz o maior florescimento de desenvolvimento humano possível. E quando a gente atingir ele, a gente tem que botar o objetivo mais na frente. Porque é para isso que utopias e sonhos servem, para caminhar na direção daquilo que a gente acredita. Mas a gente nunca deve, em nome desses sonhos, em nome dessas utopias, deixar de reconhecer a realidade terrível que nós vivemos e a realidade, muitas vezes, criminosa que nós vivemos. E se tudo que a Joyce Hasselman está dizendo for verdade, e eu tenho poucas razões para duvidar dela, porque as evidências que ela mostra são boas, e a gente sabe da atuação dessas milícias digitais, isso significa que o Brasil vive um momento muito complicado de sua recente e limitada democracia. E quando a democracia está em ataque, é um momento maior que nós temos que defendê-la com unhas e dentes. E é isso que eu digo e finalizo esse vídeo nos dias de hoje, né? No dia de hoje. Para defender uma democracia ainda melhor, ainda mais substantiva do que a que nós vivemos. E para defender isso, nós temos que defender que pessoas que cometem esse tipo de crime, como pessoas que cometem qualquer tipo de crime, mas especialmente crimes relacionados a questões políticas, que sejam processados e que sejam punidos em toda a extensão da lei. Se não forem, é a própria democracia que se perde. E é isso que eu tenho para dizer sobre isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.